alta influência. Então, quem é autoinfluente, quem é I-alto, tem algumas características marcantes. Aprofundando, elas são: o alto I ele tende a ser muito carismático, ter uma facilidade para encantar as pessoas, para se comunicar, para ser tido como alguém simpático, de presença agradável. Ele tende também a ser confiante, a ser corajoso de ir se colocar, falar em público, ter essa autoconfiança. Ele tende a ser encantador, charmoso, otimista, tem uma facilidade em enxergar o lado positivo das coisas. Muitas vezes até pessoas de outros perfis. Lembra que eu falei que a influência e a conformidade são fatores opostos? Às vezes o autoinfluente está voando no otimismo e o autoconforme vem e coloca o pé no chão, meu amigo. Olha a importância dos perfis opostos que, sendo gerenciados de forma saudável, são complementares. Ele tende também a ser expressivo, a falar com entusiasmo, a se entusiasmar com as coisas, enquanto os outros perfis, o conforme, o estável, geralmente, certamente tem alguém assim no seu círculo de amizade, né? A pessoa, quando está muito, muito entusiasmada, ela diz assim: olha, que ótimo. Já o autoinfluente é aquele que bota a mão para cima, exclama. Isso é uma característica, essa expressividade é uma característica do autoinfluente. Ele também é vaidoso, preocupado com a autoimagem, com como as pessoas estão vendo ele. Então é muito difícil você ter um autoinfluente que vai ser relaxado com o visual, ou relaxada com o visual. Geralmente gosta de estar bem arrumado. Se é homem, de barba feita, cabelo cortado, bem vestido. Se é mulher, cabelo feito, bem vestida também. Então o autoinfluente ele está preocupado, ele se importa com a visão que as outras pessoas têm dele ou dela, ok? O autoinfluente também é muito persuasivo, ele tem essa facilidade em fazer as pessoas quererem o que ele quer, em vender uma boa ideia, ele tem essa facilidade em persuadir, em influenciar. Ele é articulador, então ele tem uma facilidade em acessar pessoas e fazer combinações e entender o que as pessoas querem e atender às necessidades, os desejos das pessoas, e com isso ele é um excelente articulador para trazer pessoas diferentes para se alinharem em prol de um objetivo em comum. Ele é criativo, ele tem ideias de pensar fora da caixa, ele é um entusiasta, ele tem esse ímpeto, essa paixão dentro de si. Qual é a melhor adequação para um autoinfluente dentro de uma organização? Ele tende a se dar bem em trabalho com e para pessoas. O autoinfluente dificilmente vai ser feliz e vai conseguir desenvolver todo o seu potencial em uma tarefa em que ele fica dentro de uma sala no computador o dia inteiro. O autoinfluente tem que estar rodeado de pessoas, tem que estar conversando, tem que estar tendo essa troca, essa interação no trabalho. Então, para isso, um trabalho de vendas é muito adequado, com o cuidado de não... O autoinfluente tem que ter cuidado para não achar que é amiguinho do cliente. Ele precisa fechar a venda. Então, conversar, relacionar é importante e é uma facilidade. Agora, entrar com a assertividade e o fechamento de venda, às vezes quem é alto e puro tem uma certa dificuldade. Por isso, os melhores perfis para vendas são ID e DI. Ok? Para vendas em geral, né? Se for uma venda mais consultiva, é preciso que tenha uma certa conformidade. Mas está percebendo como que as peças se encaixam? Vendas com relacionamento e fechamento de vendas. Tarefas, posições que envolvam criatividade, que envolvam buscar novas possibilidades, que envolvam pensar fora da caixa, o autoinfluente também se dá bem. Funções que envolvam articulação social, motivar pessoas, influenciar pessoas. Então, discursos, uma tarefa de palestrante, certamente é uma tarefa que um autoinfluente vai se sentir bem fazendo. A comunicação está ligada disso e expressão de emoções e subjetividade. Então, geralmente, grandes artistas, a criação artística, a expressão artística, ela combina muito com a autoinfluência. Possivelmente, os autoinfluentes podem encontrar essa vivência da arte como uma forma de expressar seu entusiasmo, sua conexão com o mundo e o melhor que eles têm para oferecer para eles mesmos e para as pessoas. Pontos a desenvolver. Como eu falei na atividade de vendas, o autoinfluente ele precisa estar atento para não perder o foco dos resultados, para não se permitir
fazer só o que tem prazer, se conectar com as pessoas, ser uma pessoa que contribui para um ambiente de trabalho agradável e animado e positivo, só que perdendo o foco dos resultados, de fazer o que tem que ser feito, de gerar resultado. Outro ponto a desenvolver é ouvir mais e falar menos. O influente é aquele que, por gostar da validação das pessoas e por ser muito comunicativo, se ele encontra alguém que simplesmente ouve o que ele está falando, ele corre o risco de falar sem parar, falar por horas. E aí, com isso, se esquecer de ouvir. Aí a gente volta para vendas, o auto-influente que chega e começa a falar sem parar, querer fazer uma venda e falar sem parar. Mas às vezes ele esquece de perguntar o que é que o cliente precisa, como ele vai usar aquilo, se é para ele ou se é para outra pessoa, entende? Então, ouvir mais e falar menos. Outro ponto a desenvolver, controle emocional. O auto-influente, ele tende a ter as emoções mais perto da flor da pele. Então, às vezes, ele pode necessitar de moderar um pouco isso, regular um pouco as emoções, ok? Saber dizer não. Por gostar muito da aprovação das pessoas, por ser aprovado, por ser querido, às vezes o auto-influente tem dificuldade em dizer não. E aí ele assume uma série de compromissos que nem sempre ele tem condições de honrar. Outro ponto é finalizar o que começa. Por essa impetuosidade, esse entusiasmo, o auto-influente corre o risco de começar vários projetos no entusiasmo e, de repente, deixar eles para trás, deixar um monte de projetos inacabados. E com isso se gasta uma grande energia, muitas vezes tem uma exposição da imagem de forma desnecessária e um deixar muitas coisas por terminar, deixar muitas coisas na metade do caminho. E para fechar, os pontos a melhorar do auto-influente é manter o foco e evitar distrações. Lembra que eu falei do auto-influente que tem dificuldade de ficar no computador o dia inteiro? Pois é, às vezes isso é necessário. Então o auto-influente, ele, claro, vai estar mais feliz e mais produtivo em uma função em que ele não precise fazer isso, mas às vezes é necessário que ele firme para se focar num ponto, em uma atividade e dizer não para as distrações. Então, se você é influente, fique atento com isso, ok? Medos do influente, olha que interessante. Principais medos de quem é auto-I. Tem o medo da rejeição, de ser rejeitado pelas pessoas, e ser rejeitado também pode ser ouvir não, ok? Então, em vendas, um auto-influente que ainda não tem uma inteligência emocional bem desenvolvida, pode ficar receoso de fechar a venda, por quê? Porque enquanto ele está só conversando, se relacionando, é mais difícil ele ser rejeitado do que quando ele, de fato, disser o preço e der o comando de fechamento de venda. Então, o medo de rejeição no influente é grande. Por medo de rejeição, em outra situação, por exemplo, pode gerar uma situação que gera muito sofrimento para o influente, que é uma dificuldade em falar em público, por exemplo, uma timidez. Olha que interessante. O influente com baixa inteligência emocional, que tem uma necessidade em se expressar, mas ainda assim é tímido por medo da rejeição. Então isso não acontece com todos os influentes, mas é um contexto que eu desenhei para mostrar como o influente pode ser tímido. Isso causa um sofrimento muito grande para ele, porque a natureza desse auto-I é se expressar, se comunicar com entusiasmo, ok? Então, outro medo é frustrar as expectativas. Também desemboca no dificuldade em dizer não. Ele acha que, puxa, se eu frustrar as expectativas das pessoas, elas vão deixar de gostar de mim. Enquanto não é assim. Na realidade, ela precisa entender, o auto-influente precisa entender quem eu sou, qual é o meu valor por quem eu sou e não pelo que eu faço, não pelos sims que eu digo. Então o auto-influente está sujeito a pisar nessa casca de banana de, por medo de frustrar as expectativas dos outros, fazer coisas que não deveria ou não gostaria de estar fazendo. E agora seguem algumas dicas, orientações sobre como se comunicar da melhor forma possível com alguém do perfil auto-influente. Vamos lá. Primeiro, seja caloroso e amigável, preocupando-se em construir uma relação. Numa conversa com o auto-influente, geralmente ele não gosta, não se sente bem caso você vá direto ao ponto, caso você não pergunte como ele está, não tenha um relacionamento com a pessoa. Lembre-se que o influente ele é de pessoas, então ele não está lá simplesmente para resolver um problema, para chegar a um resultado, ele precisa do relacionamento. Então, seja caloroso e amigável, preocupando-se em construir uma relação. Segundo ponto,
Deixe-o controlar o diálogo, para que ele tenha muitas oportunidades para verbalizar sua criatividade e suas ideias, que devem ser elogiadas sempre que possível. Lembre-se que o influente, o auto-influente, ele tem uma necessidade de validação, ele tem uma necessidade de ser apreciado. Então, tem um comportamento que eu noto que ele é muito comum, que é as pessoas não validarem umas às outras. Às vezes, eu tenho uma pessoa do meu convívio que eu admiro muito, que eu considero um excelente profissional, que eu considero uma excelente pessoa, que ela tem características e habilidades que eu valorizo e reconheço, só que eu não falo isso para ela. E isso é algo que nos faz perder a oportunidade de ter pessoas à nossa volta trabalhando e agindo de forma muito mais eficaz, eficiente. As pessoas precisam ser valorizadas, validadas para darem o seu melhor. E isso para o influente é ainda mais forte do que para as outras pessoas. Então busque oportunidades para validar, para reconhecer o que as pessoas têm de bom, principalmente se ela for um auto-influente. Outro ponto, não aponte muitos detalhes e não diga diretamente o que fazer. Deixe que ele participe das decisões. O auto-influente, ele tem medo de perder o prazer na rotina e nas atividades. Então, se você passar um cronograma ou um procedimento muito engessado, ele não vai se sentir bem. E outra, se ele não tiver uma oportunidade de expressar a criatividade que ele tem, a capacidade em pensar em soluções inovadoras para resolver problemas, ele também não vai se sentir tão bem. Então, para você extrair o melhor de um influente, você precisa prestar atenção a esses pontos. E o próximo ponto é: prefira interagir em ambientes dinâmicos e mais descontraídos, mais informais, procurando sempre mostrar interesse em saber como ele está se sentindo, como ele está. Isso está alinhado com o primeiro ponto, de se preocupar em construir uma relação. Agora traz um novo elemento. O auto-influente, geralmente ele é informal, geralmente ele gosta de ambientes dinâmicos, ele se entedia com uma situação muito monótona. Então, para você se comunicar bem com o auto-influente, tenha isso em mente e procure, na medida do possível, colocar isso no seu estilo de comunicação. E agora vamos para pessoas públicas que têm esse perfil influente. Alguns exemplos. A atriz Ingrid Guimarães. Você percebe em entrevistas que ela dá como ela é auto-influente. Primeiro, trabalha com comédias, né, com humor. Então ela expressa isso que ela tem de influência, de criatividade, de informalidade, de improviso muito nesse trabalho. E nas entrevistas com ela você pode observar também o que é um auto-influente verdadeiro aí em ação. A apresentadora Oprah Winfrey também é um exemplo de auto-influente. O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, você observa que na habilidade dele em se comunicar, na simpatia dele, quando ele dava um discurso, quando ele falava para uma audiência, ele sempre simpático, sempre sorrindo, não é mesmo? Então, Barack Obama, outro exemplo de auto-influente. E Silvio Santos, dono e diretor da SBT, também é um outro exemplo de auto-influente. Ali naquele programa de auditório dele, um comunicador nato, o que não exclui a capacidade dele de conduzir uma empresa colossal com resultados muito expressivos. Ou seja, se você é auto-influente, não é por uma falta você não é obrigado a ser desorganizado e desfocado de metas e objetivos. A beleza desse trabalho de mapeamento de perfil comportamental é eu dissecar o comportamento de uma pessoa e permitir para ela escolher esse tipo de comportamento é mais natural para mim e eu vou manter e aprimorar, e esse não são tão naturais, mas eu vejo um benefício em incluir eles no meu comportamento e eu vou trazer eles para a minha vida, construindo esses comportamentos como habilidade. Habilidade é algo que você constrói, toda habilidade é aprendível. Então, o Silvio Santos é um exemplo de auto-influente, grande comunicador e capaz de pilotar um império, que é o SBT. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, clica agora no curtir, na mãozinha assim, assina o canal e ativa o sininho para ser notificado quando eu publicar outros vídeos. Isso é importante porque quando você faz isso, o YouTube entende que esse vídeo tem conteúdo de valor e vai publicar ele, vai mostrar ele para mais pessoas, para que essas pessoas também possam ser beneficiadas por esse conteúdo. Conto com você.